Hello. Hello! Hello! Hello. Você está nos Críticos. Bom, olá Marcelo, olá Marcos Jorge, estamos aqui com Críticos para entrevistá-los a respeito do Abestalhados. Seria a respeito do Abestalhados 2 ou Acelerados 2? Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que é sobre tudo isso, né? Podemos falar sobre qualquer um dos dois, você que manda. Então, vamos começar. A primeira coisa, a dinâmica de 2 diretores e 4 roteiristas, né? Vocês dois inclusos. Danado de curiosidade, assim, como é que funcionava essa dinâmica para vocês? Tipo, alguém coordenava, alguém complementava, como é que era? Olha, o cinema já é por si só uma arte muito coletiva, né? Então acho que desde a criação esse filme foi muito coletivo, assim, né? O Marcos e a Cláudia já tinham uma ideia do nome, Abestalhados 2. Depois eu e o Gabriel criamos o primeiro argumento, depois Marcos, Pedro, eu e o Gabriel trabalhamos no roteiro. Então eu acho que é um filme feito por grupo, tanto é que ele é sobre um grupo de amigos tentando fazer cinema, né? Então desde a origem dele ele é uma coisa de grupo, grupal e de muitas pessoas dando opinião. E acho que isso também trouxe para o filme essa potência dele, né? De ter muitos filmes dentro do mesmo filme. Mas claro que eu, Marcelo, dirigimos o processo, né? A gente capitaneou o processo, não fugimos das nossas responsabilidades, É. né? Mas assim a gente dividiu bastante. Obviamente a gente puxou os fios para que pudesse ser uma obra, porque de fato se você deixa tudo muito solto não acontece, né? Então, mas a gente teve tempo para isso. É um filme bem maduro nesse sentido, apesar dos percalços que a gente teve fazendo o filme durante a pandemia, inclusive. Ele é um filme com um roteiro bem maduro. Obviamente, ele foi muito preparado também, né? Muito ensaiado, muito planejado, né? Bom, já que vocês falaram em ensaio e planejamento, né? A gente sabe que comédia, eu não sei, né? Tem gente que diz que é o gênero mais difícil, né? Você tem que fazer o cara rir, ponto final, né? Senão não é comédia. Mas, enfim, é timing, é embocadura, é química de elenco. E com um elenco, assim, com uma veia de humor, eu fico pensando sempre a questão do improviso. Por mais que hoje o pessoal já deixe, né, a brecha para o improviso, eu queria saber como isso funcionou. Era normal, olha, vocês chegam agora, vocês improvisam. Não, o cara improvisava, não, então vai entrar. Como é que foi essa questão de improviso? Durante os ensaios, eles já sugeriam algumas coisas e a gente conseguiu incorporar no roteiro, né? A gente ensaiava, o Marcos já ficava com o Final Draft, que é o software de roteiro aberto. Muitas vezes, durante o ensaio, a gente ajustava, né, uma coisa ou outra. E durante as cenas, às vezes, vinha uma ideia de, pô, e se nesse depoimento eu colocar uma frase a mais aqui? E a gente, por ter um roteiro muito maduro, muito trabalhado ao longo de muitos anos, muitos tratamentos, a gente pôde incorporar alguns improvisos que deram um brilho a mais, né? Então, a gente tem um roteiro muito forte com momentos de improviso muito bem calculados, assim, né? Eu acho que é um filme que soube usar o melhor dos dois mundos, do roteiro e do improviso. Bom, na minha experiência, Rogério, quanto mais você prepara o filme, mais o roteiro digamos, está bem estruturado, amadurecido, o roteiro é amadurecido, mais espaço você tem para um bom improviso, porque cinema é bem diferente de teatro. Você não consegue, na frente da câmera, com aquele set gigante, dezenas de pessoas e luz e custos altíssimos, você ficar brincando, né? Assim, abrindo totalmente, sem saber para onde você vai. Então, especialmente no cinema brasileiro, raramente a gente tem o tempo para você poder, de fato, abrir para um improviso livre dos atores. Então, assim, a gente ensaiou muito o roteiro já estava amadurecido, ele foi incorporando, especialmente em ensaios, as sugestões de não só o Marcelo lembra, teve até sugestão da equipe mesmo, piadas que vieram da equipe, né? Porque é um nosso mundo, né? Cada um viveu o seu mundo, né? Mas assim, quando você tem uma estrutura sólida, você tem uma história com começo, meio e fim, e você sabe para onde está indo, aí você consegue incorporar de maneira inteligente e rápida também os improvisos que vêm, né? Então a gente tem sim momentos de improviso, mas a estrutura foi muito planejada e muito densa, né? Especialmente porque as cenas de ação não são nem um pouco improvisadas. Tem um pouco. A luta inicial a gente ensaiou e treinou durante meses para que ela acontecesse.
Imagino. Eu vou entrar nessa parte do cinema de ação, mas, assim, eu queria falar ainda um pouquinho dessa parte do processo de criação. Vocês acham que é mais acumulando roteiro e direção, vocês acabam tendo uma liberdade maior na criação? A gente está falando disso, a gente está falando, abrindo o jogo, estamos falando de controle de custos, ou é a questão do processo de criação para vocês funciona melhor? Eu acho que eu e o Marcos, a gente tem uma coisa em comum, né, Marcos? Que a gente escreve tudo que a gente dirige, eu acho, né? Tanto ele quanto eu, né? Então, eu até tenho dificuldade, às vezes me chamam para fazer palestra de roteiro ou de direção, eu acabo falando das duas coisas. Para mim é muito junto, né? Quando eu estou escrevendo, eu já estou vendo a decupagem. Então, quando eu vou realizar aquela cena que eu escrevi, para mim é muito natural, porque ela já nasceu na minha cabeça. Então, a gente acho que ganhou muito por ser roteirista e diretor, né? É lógico que a gente também é produtor, nós dois temos conhecimento de produção, né? Mas foi muito importante ter a Cláudia, né? Que é uma super produtora, né? Para também ajudar a gente a tornar aquilo tangível, né? Eu acho que a gente criou um roteiro muito complexo, com muitos desafios, e a gente teve muita sorte de ter uma produtora como a Cláudia que conseguiu dar condições para que a gente contasse essa história tão ousada. Porque foi bem isso, Rogério. A encomenda da produtora foi uma comédia de sucesso, popular, né? E a gente começou a crescer o filme, deixar ele complicado, etc. Teve uma hora que ela falou assim, cara, era para ser um filme para fazer fácil, vocês estão me trouxeram um filme de ação. A gente vai gastar muito dinheiro. Eu falei, mas o projeto ele foi meio para esse lado, né, cara? Tem uma coisa muito interessante, assim, ao mesmo tempo é uma limitação você. É muito bom você escrever, porque, como o Marcelo falou, durante o ensaio eu abria o computador e ia incorporando, ia acertando o roteiro. Por outro lado, é uma grande responsabilidade você escrever. No meu caso, como roteirista, eu sempre divido essa responsabilidade com pelo menos um outro parceiro. Eu gosto muito de escrever em dupla, né? Pelo menos em dupla. A maior parte dos meus filmes, com exceção de um, foi escrito em dupla, e o que eu não escrevi em dupla eu adaptei do Jorge Amado. Então, assim, eu tinha um parceiro de alto nível, né? Eu gosto muito de escrever em dupla, porque eu acho que escrever é uma coisa maravilhosa, é maravilhoso escrever para cinema. E quando tem uma outra pessoa para jogar ping-pong, em geral, os roteiros ficam melhores. Eu, particularmente, gosto muito disso. E, no caso, a gente teve grandes parceiros no roteiro desse filme, né? Sim, sim. Você falou várias vezes do cinema de ação. A gente não tem muita tradição, né, do cinema de ação. Eu fiquei extremamente feliz de ver essa sequência, que realmente, né, na vida real, como no filme, a gente sabe que é uma sequência cara, né? Tomara que vocês não tenham gasto tudo na sequência inicial, mas, enfim. É difícil esse tipo de cinema brasileiro, né? Cinema de ação, puramente de ação. É difícil por causa do custo, é difícil por causa da cultura. Como é que vocês avaliam isso? É tudo junto, e uma coisa puxa a outra. Como é muito caro fazer ação, e exige ao mesmo tempo muito planejamento, porque cenas de ação têm que ser desenhadas, têm que ser planejadas, tem efeitos especiais, tem meses de preparação. Então, isso é caro, isso custa caro. Você roda poucas páginas por dia, né, Marcos? A gente chegou a fazer uma madrugada para rodar um minuto. Né? E você imagine, como a gente falou, a gente ensaiou aquela cena de luta com 12 pessoas lutando durante meses. Teve que ser coreografada, criada, ensaiada, adaptada e depois adaptada para ser filmada, né? Então a gente trabalhou muitos meses naquilo. Então é um cinema caro, difícil de fazer, e uma coisa puxa a outra. Se como é caro, a gente não tem tradição. Aí quando você vai fazer, você não tem os profissionais. Então aí você precisa descobrir como se roda aquilo, né? A gente fez um processo muito profissional, no sentido de que a gente chamou os melhores profissionais que tínhamos, e mesmo assim a gente teve que se documentar muito bem como rodar aquilo, né? Com o equipamento rodar. Então, mas agora eu acho que existe, assim, abre uma possibilidade, a gente demonstra que dá para fazer cenas de nível internacional no Brasil, com as nossas competências. A gente é capaz de fazer isso. É a primeira comédia de ação, e a gente acha que vai vir aí bastante coisa depois. A gente viu que vai criar uma
uma legião aí de gêneros que a gente vai poder explorar, entendeu? A gente está bem otimista em relação a isso. A gente está num momento que tem muitos bons técnicos no nosso audiovisual brasileiro, né? Acho que a coisa do streaming, infelizmente, a Ancine passou por dificuldades nos últimos tempos, mas o streaming investiu muito em produção local, então a formação de mão de obra, né, técnica de todas as áreas, todos os departamentos, foi muito intensa nos últimos anos, né? Então a gente tem, né, muita gente talentosa. A gente tem, por exemplo, o nosso fotógrafo nesse filme, que foi o Rambo, um cara que já rodou tantos filmes de comerciais internacionais de carro, né? Ele sabe filmar carro como ninguém, né? Ele ajudou muito também na operação de câmera, né, nas cenas de ação. Ele tem muita experiência. A gente tem profissionais bons no Brasil, mas, por exemplo, se a gente fizesse um filme de ação inteiro no nível daqueles 3 primeiros minutos do filme, a gente ia custar um valor que não existe no Brasil hoje, né? Assim, os orçamentos não chegam num nível que a gente pudesse fazer um filme de 90 minutos de ação, mas qualidade e capacidade a gente tem, né? Acho que quando a gente tiver orçamentos que permitam produzir ação, né, a gente vai fazer com maestria. O Brasil tem esse potencial. Só para lembrar, a cena no mar, a cena na água, ela foi rodada com uma câmera que está dentro da água, né? Então, uma câmera que tem uma proteção especial. É extremamente difícil filmar no mar, porque a maré muda o tempo inteiro, você tem que acompanhar a maré, você tem barcos em volta de você. Então, assim, sol. uma série de... o sol, a luz, né? É uma competência que é uma das coisas mais difíceis de filmar, filmar na água, né? A gente passou o dia inteiro dentro da água, literalmente. Com drone também, né, Marcos? A gente tem a construção aquática e o drone ainda, né? Então... drone, né? Então, toda uma estrutura que salva vidas, proteção, né? Mergulhadores. Então, é tudo muito, muito complicado, mas é uma delícia ao mesmo tempo, né? Porque... Tem muita mão de obra especializada e um filme de ação ele precisa de muitas diárias, porque, como a gente disse, as sequências de ação você produz 1 minuto, 2 por dia. É muito difícil, né, Marcos? Agora, um diálogo, você consegue fazer 5, 6 páginas por dia de diálogo, né? Então, o orçamento sendo maior, a gente conseguiria fazer um filme de ação no mesmo nível daqueles 3 minutos iniciais, né? Lembre-se que não são mais de 3 minutos, porque tem 3 minutos iniciais, depois tem todas as cenas na favela, as cenas no mar, né? Então, assim, a gente tem depois uns bons 10 20. uns 20 minutos de filme de ação de alto nível no filme. Né? De alto nível. Isso que a gente se preocupou, que a ação não fosse tosca, para o público brasileiro falar, caramba, a gente é capaz de fazer filme de ação. Não, eu vi vários filmes ali, né? Várias referências, imagino também, enfim, se fazia necessário. A pergunta que não quer calar, valendo $1 milhão, teremos Abestalhados, no caso, 3? 4. Ou 2, Abestalhados 2, 2 a segunda potência. Então, Abestalhados 1, né? Voltar para o 1, né? Ou 0, como disseram agora. A gente tem um argumento para fazer um próximo filme, tomara que as pessoas assistam bastante esse, que ele faça sucesso, porque a gente gostaria muito de fazer mais um. Ótimo. Eu estou com 1 minuto aqui, eu queria agradecer a atenção de vocês, e toda a sorte do mundo com Abestalhados 2, tomara que venham 3, 4, vire série. Aproveita que o streaming está aceitando tudo aí, manda para o streaming, estamos aí. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu, obrigado demais, Rogério. Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau.